Bom dia, gente! Meu grupo escolheu falar sobre gases, então aproveitem e curtam o vídeo. Para começar, a maioria dos gases são compostos moleculares, com exceção do gás nobre, que ele é composto de átomos isolados. Os gases são substâncias que têm grande capacidade de compressão e expansão. Eles estão sempre em movimento constante e não possuem forma nem volume fixo. É importante lembrar que o volume de um gás é condicionado pelo volume do recipiente que o contém. Há uma diferença entre gás e vapor. O vapor ele pode existir em equilíbrio entre substâncias em estado líquido e até mesmo sólido. O gás, por sua vez, é um estado impossível de se liquefazer. O comportamento do estado gasoso é descrito por três variáveis: pressão, temperatura e volume. Temperatura é a medida de agitação das partículas. Quando ela aparece em Celsius, você obrigatoriamente tem que convertê-la para Kelvin. A pressão, ela é a força por unidade da área. No caso do gás, a pressão ela é resultado do choque das partículas com a parede do recipiente que contém o gás. Já o volume, ele é uma grandeza tridimensional que é calculada de acordo com o recipiente. Falar sobre as transformações gasosas. Existem três fatores que influenciam nas transformações gasosas. No caso, é a pressão, o volume e a temperatura. Existem também três transformações gasosas, que é a isotérmica, isobárica e isocórica. Primeiro eu vou começar falando da isotérmica. A isotérmica, o térmica já está dizendo que ela mantém a temperatura. Nessa transformação, eles mantêm a temperatura instável e só muda o volume e a pressão. Por exemplo, uma seringa. Se você pega uma seringa com ar e você bota o dedo na ponta dela e empurra, você percebe que você está fazendo pressão ali e o volume vai diminuindo, porém a temperatura vai estar a mesma. A próxima é a transformação isobárica. A transformação isobárica, a gente mantém a pressão constante. Por exemplo, no caso nessa aqui a gente usa a lei de Charles, acho que é assim, Charles que fala. Charles, aí tem Gay-Lussac, eu não sei pronunciar muito bem, mas enfim. É a lei dele que a gente usa para falar sobre essa transformação. Que diz que, no caso, a gente aumenta a temperatura de uma massa de gás constante e o volume irá aumentar e vice-versa. Eu não tenho muito bem um exemplo, mas é mais ou menos isso. E a outra é a transformação isocórica. A transformação isocórica, o volume é mantido constante e só muda a temperatura e a pressão. Também é usada a lei de Charles, que no caso se a gente aumenta a temperatura do gás, a sua pressão consequentemente também vai aumentar e vice-versa, entenderam? É isso. Hoje eu vou falar sobre a equação geral de gases ideais, ou a equação de Clapeyron. Essa equação é escrita como PV igual a nRT, sendo P a pressão, podendo ser em atm, 1 milímetro por mercúrio, V, o volume, tem que estar em litros, N, o número de mols, podendo ser trocado na fórmula por M sobre número de mol, sobre massa molar, R, a constante, sendo 0,082 ou 62,3. Você vai saber qual constante você vai usar, porque ele vai dar na questão. Ou você pode olhar através da pressão, que vai estar em atm ou mililitro por mercúrio. Se ela estiver em atm, você vai usar 0,82. Se ela estiver em mililitro por mercúrio, você vai usar 62,3. E o T, que é a temperatura em Kelvin. Que ele pode dar em Celsius, porém, para transformar, você só soma 273. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as misturas gasosas. Exemplos do nosso cotidiano, nosso dia a dia, que a gente pode dar para poder entender basicamente o que são misturas gasosas, é o gás de cozinha. O gás de cozinha, ele apresenta dois tipos de gases, que é o propano e o butano. E um outro exemplo bem facinho é o ar que a gente respira. Por quê? Porque é apresentado dois tipos de gases também, nitrogênio e oxigênio, isso todo mundo sabia. Bom, agora eu vou tentar explicar mais ou menos como que a gente vai utilizar uma fórmula nas misturas gasosas. Bom, a fórmula basicamente é essa que está aparecendo,
P, que é a pressão total, igual a PA mais PB. PA é a pressão parcial de um gás, mais PB, que é a pressão parcial de outro gás. E aí eu vou dar um exemplo aqui, colocar na pressão parcial de cada um, a gente colocaria o nitrogênio 0,78 mais 0,21, que é a pressão parcial do oxigênio, mais 0,1, que é a pressão parcial do argônio. No final dessa soma linda e maravilhosa, daria apenas 1 atm, que no caso é a pressão total do ar. O volume molar é baseado na hipótese de Avogadro, que diz que volumes iguais de quaisquer que sejam os gases nas mesmas condições de pressão e temperatura contêm os mesmos números de moléculas, ou seja, os mesmos números de mols. Mas qual será o volume ocupado por um mol de gás? O volume ocupado por um mol de gás depende da temperatura e pressão, mas nas condições normais de temperatura e pressão, que é o CNTP, um mol de gás sempre vai ocupar 22,4 litros. A pressão parcial é a força exercida por um gás na parede de um recipiente, quando ele faz parte de uma mistura gasosa. E essa pressão parcial foi proposta pelo cientista John Dalton. Ele afirmava que a pressão total de uma mistura gasosa era igual à soma das pressões individuais de cada gás presente na mistura. Como, por exemplo, pressão total igual a pressão parcial do gás A, pressão parcial do gás B. E a formulazinha fica PT igual PA mais PB, que no caso é a soma da pressão total da mistura gasosa. Volume parcial, mais conhecido como lei de Amagati. Como é essa lei de Amagati? A lei de Amagati se trata do volume parcial de uma mistura gasosa. E de acordo com Amagati, o volume que o gás ocupa em uma mistura gasosa seria o mesmo volume que ele ocuparia se estivesse sozinho em um recipiente. E para calcular o volume de uma mistura gasosa, basta somar o volume dos gases presentes naquela mistura. Como, por exemplo, volume total é igual a volume A mais volume B. E na formulazinha fica VT igual VA mais VB.